estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos começando a aula número 35 de língua portuguesa. Eu sou a professora Alda e chego para mais uma sequência de aulas juntos. Mas antes, vamos dar uma olhadinha na lista de materiais que precisaremos para a nossa aula de hoje. Você precisará do seu caderno, de lápis, borracha, apontador e lápis de cor. Vamos organizar o nosso primeiro registro de hoje. Mas antes, um combinado. Sempre que aparecer o lápis no canto da tela, significa que algo deverá ser anotado. Então, vamos organizar o registro de hoje. Coloque a data, aula 35, língua portuguesa. Um tempinho para vocês realizarem o registro. E aí, estudantes, fizeram o registro? Na aula de hoje, vamos conhecer uma história. Vamos conhecer um conto popular. Um conto popular é uma história contada de pais para filhos de geração em geração ao longo dos tempos. Você conhece alguma? E o conto que vamos conhecer hoje é uma dessas histórias, que são passadas de geração em geração ao longo dos tempos. Mas qual será o tema do nosso conto? Eu trago algumas pistas para dar para vocês. Primeira pista é o mapa do continente africano. O que você já conhece com relação ao continente africano? Animais, o tipo de vegetação, quais os países, que grupo de pessoas habitam esse continente. A segunda pista é o número 3. O que será que o número 3 tem a ver com relação com o tema do nosso conto? Pontos de interrogação. O que pontos de interrogação nos dão ideia de quê? De dúvida, de perguntas, até mesmo de uma charada, não é verdade? Agora, eu quero saber de vocês. O que vocês acham o que essas pistas nos dão com relação ao tema do conto? Eu quero que vocês façam o registro das suas hipóteses.
E aí, fizeram os registros de acordo com as pistas que foram dadas? Agora, eu trago o livro aonde está o conto que trabalharemos hoje. O livro é esse e o título é 3 Contos Africanos de Adivinhação, do autor Rogério Andrade Barbosa. Quem fez as ilustrações foi o Maurício Veneza e a editora é Paulinas. Esse aqui é o autor do livro, o Rogério Andrade Barbosa. Rogério Andrade Barbosa é escritor, trabalha na área de literatura afro-brasileira e africana e incentiva a leitura. Já publicou mais de 70 livros infantis e juvenis. Tem uma nota do autor que ele fala um pouquinho sobre os contos de quebra-cabeça ou de adivinhas. Então, os contos de quebra-cabeças ou de adivinhas são bastante populares no continente africano. Neste livro de contos, pertencentes à literatura oral do povo Hausa da Nigéria, destaca-se nitidamente a presença do número 3, símbolo da perfeição desde os tempos mais remotos. Então, nesse livro 3 Contos Africanos de Adivinhação, ele possui 3 contos e foi escolhido o conto número 2. Vamos ao título do nosso texto de hoje. 3 mercadorias muito estranhas. Um velho camponês, teimoso como uma mula, precisava atravessar um trecho do caudaloso rio Níger, carregando um leopardo, uma cabra e um saco cheio de inhames. A garotada das aldeias, situadas em margens opostas, sentou-se no chão barrento, na maior algazarra, para ver como o rabugento conseguiria transpor a perigosa correnteza. A canoa do homem era muito pequena e ele só poderia carregar um de seus pertences de cada vez. Se deixar a cabra com o inhame, disse um dos meninos, a esfomeada come tudo. Se largar o leopardo com a cabra, o manchado devora o bichinho, opinou outro garoto. Irritado com a zombaria, o aldeão reclamou em altos brados. Vocês não aprenderam, de acordo com a nossa tradição, a respeitar os idosos? Em vez de ficarem criticando, por que não me ajudam? O que vocês fariam se estivessem em meu lugar? Lembrem-se, argumentou citando um antigo provérbio. Quem é velho já foi jovem. As palavras do ancião, na mesma hora, deixaram a meninada em silêncio. Antes de saber o final da história, você seria capaz de solucionar o problema do camponês? Lembrando que a cabra não pode ficar junto com o leopardo, assim como o saco de inhames não pode ficar junto com a cabra. Então temos a cabra, o leopardo e o saco de inhames. O que você faria para ajudar a solucionar o problema do camponês? Como você resolveria essa situação? Um tempinho para você registrar as suas hipóteses.
E aí, fizeram os registros? Tentaram solucionar essa questão? Conseguiram resolver esse quebra-cabeça? Essa imagem nos dá pistas de como o camponês resolveu a sua situação. O que observamos nessa imagem? Temos dois homens, um está sentado em um burrico. E temos os meninos lá ao fundo, somente observando a cena. O que será que ela quer nos dizer? Vamos retomar o nosso texto. O aldeão desesperado recorreu a um lavrador de cabelo grisalho, montado em um burrico a caminho de um mercado distante dali. Primeiro, disse o homem, depois de coçar a cabeça por um instante, você tem de remar com a cabra para outra margem e deixar o leopardo com um saco de inhame. Esse animal, como todos sabem, não gosta de comer raízes. Depois continuou. Atravesse para cá e carregue o saco de inhame para lá. Ao voltar, traga a cabra com você. E, para completar a travessia, arrematou: leve o leopardo e, em seguida, retorne para buscar a cabra. Foi assim, finalmente, que o camponês atravessou o rio. De acordo com o ditado africano, ninguém deve rir de um velho. E aí, gostaram da história? Desafiadora, não é mesmo? Mas agora eu trago mais um desafio, o quiz da interpretação. Primeira questão. Qual é o assunto do texto? Letra A, a venda de algumas mercadorias. Letra B, a resolução de um problema. Então, um tempinho para vocês pensarem e já retornamos. E aí, pensaram na resposta? Qual a resposta correta? Letra B, a resolução de um problema.
Vamos a um trecho do texto para ver se essa resposta está correta realmente? Um velho camponês, teimoso como uma mula, precisava atravessar um trecho do caudaloso rio Níger, carregando um leopardo, uma cabra e um saco cheio de inhames. Então, a resposta correta, a resolução de um problema. Número 2. Por que o homem não poderia carregar as mercadorias todas juntas? Letra A canoa estava quebrada. Letra B, a canoa era pequena. Qual a resposta correta? Um tempinho para vocês responderem. E aí, pensaram na resposta? Qual a alternativa correta? Letra A canoa estava quebrada. Letra B, a canoa era pequena. A resposta? Letra B, a canoa era pequena. Vamos ao trecho do texto para verificar se a resposta está realmente correta. A canoa do homem era muito pequena e ele só poderia carregar um de seus pertences de cada vez. Número 3. Por que o velho camponês não poderia deixar o leopardo junto com a cabra? Letra A. O leopardo comeria a cabra, pois é um animal carnívoro? Ou letra B. A cabra atacaria o leopardo? Um tempinho para vocês pensarem na resposta. E aí, pensaram na resposta? Letra A ou letra B? O leopardo comeria a cabra, pois é um animal carnívoro, ou a cabra atacaria o leopardo? Resposta correta, letra A. Vamos ver o trecho do texto, onde indica essa resposta? Se largar o leopardo com a cabra, o manchado devora o bichinho, opinou outro garoto. Número 4. Vamos pensar um pouquinho aqui juntos. A palavra manchado se refere ao, letra A, menino,
Letra B, leopardo. O que quer dizer essa palavra manchado? Tempinho para vocês pensarem na resposta. E aí, pensaram na resposta? A palavra manchado se refere a quem? Ao leopardo. É uma característica desse animal ter manchas no pelo. Número 5. Qual foi a reação do aldeão ao ouvir as críticas dos garotos que observavam a cena? Letra A. Ouviu tudo e ficou calado. Letra B. Ficou irritado com a falta de respeito. Tempinho para vocês pensarem na resposta correta. A resposta da questão número 5. Qual foi a reação do aldeão? Ele ouviu tudo e ficou calado, ficou irritado com a falta de respeito. Então a resposta correta é a letra B. Vamos recorrer ao texto para ver se essa resposta está correta? Irritado com a zombaria, o aldeão reclamou em altos brados. Vocês não aprenderam, de acordo com a nossa tradição, a respeitar os idosos? Número 6. O aldeão reclamou em altos brados. Vamos pensar aqui um pouquinho. Ao ler esse trecho, sabemos que, letra A, ele gritou ou ele cochichou? Qual é a resposta correta para essa questão? Letra A ou letra B? Tempinho para vocês responderem.
resposta correta para a expressão altos brados? Letra A, ele gritou. Letra B, ele cochichou. A resposta correta é ele gritou. Não tem como cochichar em voz alta. Então, ele gritou. Questão número 7. Quem finalmente ajudou o aldeão a solucionar o seu problema? Letra A garotada que estava sentada no chão barrento? Letra B, um lavrador de cabelo grisalho. Qual a resposta? Um tempinho para vocês pensarem aí. Resposta da questão número 7. Letra A ou letra B? Quem ajudou o aldeão a solucionar seu problema? Letra B, um lavrador de cabelo grisalho. Vamos ao texto para ver se a resposta está correta? O aldeão desesperado recorreu a um lavrador de cabelo grisalho, montado em um burrico a caminho de um mercado distante dali. E aí, estudantes, conseguiram acertar a maior parte das questões realizadas no quiz? Agora tem uma outra atividade para vocês realizarem. Vai ser um momento de registro. Olha lá o lápis no canto da tela. Então, como nós trabalhamos um conto, vocês vão fazer o registro do conto, que é o gênero textual que nós trabalhado hoje. Vocês vão colocar o título, que é 3 mercadorias muito estranhas. Vão colocar o nome do autor, que é o Rogério Andrade Barbosa. Vão colocar o nome do ilustrador, que é o Maurício Veneza. E o nome da editora, Editora Paulinas. Após vocês realizarem o registro, vocês farão uma ilustração de acordo com a parte que vocês mais gostaram, que mais chamou a atenção de vocês nesse texto.
Agora, então, estudantes, eu trouxe uma outra informação para vocês. Nós falamos nesse texto, o texto trabalhado de hoje fala de 3 mercadorias muito estranhas. Vocês lembram quais eram as 3 mercadorias? Um leopardo, uma cabra e um saco de inhames. Agora, eu trago uma curiosidade para vocês. Você sabe a diferença? Olha só, você sabe a diferença entre o leopardo e a onça? Vimos no conto que uma das mercadorias era um leopardo. Leopardo e onça são animais bem parecidos, mas não são iguais. Os dois pertencem à família dos felídeos e ao gênero Panthera. Têm o corpo coberto por uma pelagem alaranjada, tingida por pintas pretas. Você quer saber algumas das principais diferenças entre eles? Então aqui nós temos a onça pintada e temos o leopardo. Então vamos às características diferentes que eles têm. Então, a pelagem da onça pintada, ela possui pintas em formas de roseta, com um círculo envolvendo pontos pretos. Vocês podem até verificar aqui, ó, olha só. Então tem um círculo em forma de rosa e tem um ponto preto central. Vamos ver qual que é a característica do leopardo. O leopardo, a pelagem dele tem as manchas em forma de círculo, sem os pontos centrais. Podem observar aqui, ó, é um ponto preto somente, não tem pontos centrais. Agora nós vamos ver outra característica da onça pintada. O peso. Ela pode pesar de 100 a 165 quilos a onça pintada. O peso do leopardo. O peso do leopardo varia de 50 a 90 quilos. Então o leopardo é um pouquinho mais leve que a onça pintada. O comprimento da onça pintada. A onça pintada pode chegar a 1,80 m. Já o leopardo, ele pode chegar a 1,50 m de comprimento.
Aí nós vamos pensar lá no habitat desses animais. O habitat quer dizer o local onde eles moram, onde eles habitam. Tá? A onça pintada, ela vive nas Américas, na América do Sul, América Central e vai até a América do Norte. Já o leopardo, o habitat dele é na África e pode pegar até alguns países da Ásia. Até trouxe para vocês ali o mapa mundi onde está localizado, né, o habitat desses animais. E aí, estudantes, gostaram dos desafios da aula de hoje? Na próxima aula, prometo que trago os novos desafios para vocês. Então, com a curiosidade, eu me despeço de vocês. Até a próxima aula.